Teve show do Brasil no Mineirão. Com gols de Felipe Coutinho, Neymar e Paulinho, a seleção brasileira venceu a Argentina 3-0 fora o show e deu um passo importante para garantir uma vaga na Copa do Mundo da Rússia. O resultado mantém a equipe do técnico Tite com 100% de aproveitamento. Desde que o Tite assumiu, desde que ele assumiu o comando da seleção, foram 5 jogos, 5 vitórias. O importante claro que a importância do gol, fico feliz com o gol, mas é muito mais a vitória. A equipe conseguiu ler muito bem o jogo, a partida, tivemos grandes oportunidades, então fico feliz pelo gol, mas muito mais pela vitória. Formamos um grupo forte, um grupo competitivo, formamos um grupo com uma grande identidade e que as pessoas conectam muito rápido porque o que vêem gostam. Isso era o que a gente queria para a seleção brasileira. 5 jogos, 5 vitórias, 15 gols marcados, apenas um gol sofrido. Esperava um começo tão bom assim na seleção? Não, foi acima do que eu imaginava. E são 5 jogos sob o meu comando, a gente tem muito discernimento. Ficar feliz, sim, estou feliz. Está contente? Estou contente. Estou satisfeito com o desempenho? Estou satisfeito com o desempenho. Mas são etapas de construção para uma classificação para o Mundial. E essa equipe crescer. Saber sofrer como teve no início, retirar vantagem, mas tem ainda bastante aspectos a evoluir. Tem uma finalização que o Alisson fez a defesa do jogo, dava 0-0. Eu tenho muito claro isso, porque ainda era um momento que a gente ainda estava melhor. E aí tu tem que saber sofrer nesses momentos também, então tem muito a crescer. Esta selección tiene jugadores muy buenos, pero cuando uno no trae la cabeza bien, la pierna por ahí no responde, ¿no? Pensar en positivo, en cambiar toda esta situación de mierda que estamos viviendo y seguimos dependiendo de nosotros, ganando a Colombia nos metemos ahí en la pelea otra vez. Obviamente somos conscientes de que esta no es la manera para salir de esta situación, pero tenemos que pensar en positivo y que dependemos de nosotros. Bom, boa noite, para você que está acompanhando a Gazeta Esportiva, boa noite, Michele, boa noite, Chico. Boa noite. E é uma noite sensacional, Começar o final de semana depois de uma belíssima vitória sobre a Argentina por 3-0. O jogo, no segundo tempo, a seleção fez com que se tornasse fácil, mas foi um primeiro tempo difícil, Estávamos lá e a gente sentia que a seleção brasileira tinha uma proposta de muito cuidado com o melhor do mundo, que era o Messi. Tanto que o Tite encosta o Fernandinho para fazer o primeiro combate no Messi. O Fernandinho leva um amarelo do árbitro chileno. E aí o que fez o Tite? E aí a gente entende que técnico faz a diferença. Ele chama o Paulinho, tira. Existia até uma preocupação que se continuasse daquela forma, ele tivesse que sacar o Fernandinho. E aí o Tite nos confidenciou ontem lá no vestiário, porque o Tite, apesar de estar na seleção brasileira, Chico, o clima é como se fosse aqui, o dia a dia do Corinthians. Acabou a coletiva, veio para a resenha, depois o Kleber Xavier também veio bater um papo com a gente, isso é muito legal. E o Tite confidenciou que a ideia dele, se ele tivesse que sacar o Fernandinho, era avançar o Marquinhos para a posição de volante e colocar o Thiago Silva na zaga. Então, mas ele conseguiu corrigir com o Paulinho, que era um dos questionáveis. Quando dessa convocação, todo mundo, mas o Paulinho na China não é o cara a ser chamado nessa seleção, está destoando, e o Paulinho foi um dos destaques da equipe de ontem. O Brasil, ele teve um primeiro tempo cirúrgico, ele sofreu no início do primeiro tempo, a Argentina teve uma chance clara de gol, mas o Brasil encontrou e fez nas oportunidades que bem criou 2-0, e aí a gente chega à conclusão, Chico, de que técnico realmente faz diferença. A gente pega o Balsa e o Tite, chegaram agora aí para os últimos 5 jogos e a gente vê uma Argentina que tem excelentes jogadores. A entrevista do Messi fala por si só, A situação de merda, foi o que ele disse, não foi eu que disse, foi o Messi que disse, em que se encontra a seleção da Argentina. O Balsa, que chegou aqui, todo mundo babava o ovo do argentino, Eu esculhambei com ele, não com a pessoa dele, na posição dele de técnico, ele estava enganando todo mundo. E tem um belo elenco na seleção da Argentina e não conseguiu fazer absolutamente nada. O Messi foi dar um chute no gol da seleção brasileira só no finalzinho.
E o técnico faz a diferença, porque esse time que está aí é o mesmo time, ou é o mesmo grupo de jogadores, na sua grande maioria, que estava nas mãos do Dunga. E é uma outra seleção. Ontem foi muito legal a gente estar no Maracanã, no Mineirão, e a gente sentir todo mundo, olê, 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 Tite, né? Gritando o nome dos jogadores, a torcida envolvida, envolvida no espírito da seleção brasileira. O campeão voltou. O campeão voltou, e é realmente um resgate. Foi uma belíssima partida, no segundo tempo foi um passeio. Foi um passeio. 3 foi pouco. Cabia mais na sacola. Cabia mais na sacola. Então fica uma perspectiva de que estamos no caminho correto e a grande dificuldade que o Tite poderia ter, no meu entendimento, ele já superou no comando da seleção brasileira, que é ser técnico de avião, ser técnico de hotel. O Tite tem praticamente pouco tempo para conversar com os jogadores. E ontem, depois da partida, conversando com o Tite, ainda na sala de coletiva, nesse papo informal, com o Kleber Xavier, eles nos falaram, o tal do WhatsApp que todo mundo usa aí, tem o treinamento virtual. Né? Eles perguntam, como é que está aí, o que você está fazendo aí? Pô, estou pensando em fazer isso. Eles têm conversado muito. O Tite tem ido a cada jogo de campeonato brasileiro, há uma comissão técnica por trás trabalhando, e o Tite está centrado. Na coletiva ontem, né, ele centrado, respondia a todas as perguntas, não caía nas armadilhas que nós jornalistas às vezes jogamos. Então, por quê? Porque tem respaldo de uma comissão técnica. E o Kleber Xavier disse o seguinte, olha a que ponto chegou a preparação para esse jogo. Eles foram buscar imagens e posicionamento da Argentina da época da Copa do Mundo, né, na final, como jogava, de posicionamento, a característica de cada jogador. Então o que está acontecendo, porque eu fui para lá com a sensação, e eu ficava assim, por que essa seleção joga tão bem, é a mesma seleção, e ela jogava tão mal nas mãos do Dunga? E eu comecei a buscar respostas, e as respostas estão aí. Trabalho. Tem muita gente competente ao lado do Tite. Claro, todo o mérito dele, dos jogadores, mas tem muita gente competente. Então ontem, olha, saí de Belo Horizonte extremamente satisfeito com o que vi. E só para lembrar, né, muita gente talvez estranhando, eu e o Chico hoje aqui com a Michele. O que aconteceu? Né? Desde ontem o Celso não vem aqui. Não veio, mas ontem normal, ele estava lá em Belo Horizonte com a gente, né? Estava lá, o Celso foi a Belo Horizonte. Mas assim, de passagem, não quis muito se misturar. Ô, Celso, vamos jantar? Não teve essa conversa de jantar, não. Isso antes do jogo. Ele foi E depois da partida sumiu. Né? Tanto que eu voltei hoje de Belo Horizonte e às pressas o Chico, a Fátima, nossa chefe, falou, tem que vir fazer o programa. Não, mas não é isso que a gente havia combinado. Não, mas vem, porque aconteceu alguma coisa com o Chico, fiquei preocupado com o amigo. Não, o Celso não veio. Aí entendi, então não precisa dizer absolutamente nada. Tá chorando na cama, que é lugar quente. A gente espera que na próxima segunda-feira ele esteja aqui. Com o Messi. Aliás, não é Messi, ele fala Messi. O Messi. Não é nem com circunflexo, é com tio. Olha, Gafa, Messi. eu vou falar uma coisa pra você. Pouco eu tenho a acrescentar o que você disse. Você esteve lá, você viveu o clima e o telespectador com certeza percebeu que você falou sério demais, que você foi fundo demais, desceu fundo demais o bisturi e que a seleção está em muito boas mãos. Mas eu cheguei a uma conclusão que, sem dúvida nenhuma, o problema do futebol brasileiro não é jogador. O futebol brasileiro tem jogador a dar com o pau e um melhor que o outro. Se você andar pela várzea, como eu andei na campanha política, eu percebi que tem muito cara bom jogando bola. Mas demais. Material humano tem. O material humano não falta. E se você for cada vez mais para o interior, pior ainda. Ou melhor ainda. Você acha mais cara bom ainda. O pessoal que bate bola depois de trabalhar normalmente na fazenda. Essas coisas assim. Mas, enfim, o grande problema, um dos grandes problemas, os dois grandes problemas do futebol brasileiro, depois de ontem. Primeiro, dirigentes. Os dirigentes realmente são muito ruins. Amadores e pilantras. Segundo, técnicos brasileiros são péssimos. São péssimos. Os técnicos brasileiros são ruins. Não é o jogador brasileiro que é ruim, é o técnico que é ruim. Está defasado. Está defasado. Todos estão defasados. Principalmente o pessoal que está na base. Que é onde você vai encontrar um menino e vai falar para ele, você pode dar o drible, não precisa jogar aqui no robô. Entendeu? Tira a criatividade do jogador brasileiro. E o Tite lá em cima, na seleção principal, o que ele mais faz é deixar o cara à vontade, para ele ser criativo mesmo. Criativo, ofensivo e atento na marcação. Então, quer dizer, os treinadores é que são ruins. Você conta no dedo os treinadores que se salvam no Brasil. E você quer saber de uma coisa? Na Argentina também. E que é esse negócio de o treinador argentino, tem 6 treinadores da Argentina na Copa aqui, de 2004. 6. O que esses 6 ganharam? Nada. E outra coisa, absolutamente nada. Conversando ontem com os colegas argentinos lá em Belo Horizonte,
a batata do Balsa mais do que assou, né? Primeiro na coletiva do Messi. O Messi falou, ó, temos ótimos jogadores. Ele poderia ter concluído, né? Complete a frase. Temos ótimos jogadores, mas o técnico é incompetente. Então tem a Colômbia agora, na sequência. Nossa. A Argentina só não ficou numa situação pior porque a seleção peruana meteu uma sacola no Paraguai. Então, pegar a Colômbia, que é um belo time, lá em Buenos Aires, se não ganhar, o Balsa deve rodar. Deve rodar. E acrescentar tudo isso que nós dissemos do Tite, gestor de pessoas. Gestor de pessoas. Tite né? Né? Então, é isso que a gente sente. E aqui não vai nada, porque a gente cobre o Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos dia a dia, e a gente sentia um clima de ambiente Corinthians. Ambiente Corinthians lá dentro, entendeu? Quando eu falo o que é ambiente Corinthians, Garrafa, você explica rapidinho. Ambiente Corinthians, ou seja, é cada um tendo a sua função, um clima de respeito, um clima de liberdade. A gente não tem tido um acompanhamento com certa frequência de seleção brasileira, mas a gente sentiu muita liberdade no trabalho, esse convívio, e isso o Tite passa para os jogadores. Transparência. E isso faz com que o carro ande, né, fique no trilho e vá em frente. Então, a seleção brasileira, num belíssimo trabalho, parabenizando o Tite e todos os jogadores. A única ressalva, e eu acho que é assunto para ser explorado essa semana com o Tite, até antes do jogo contra o Peru, é a decisão que a gente respeita, mas eu não concordo, do Neymar não conversar com ninguém, não é? O Neymar ficou chateado lá com o Galvão, porque andou criticando ele nos Jogos Olímpicos e tal, nós ganhamos aquela medalha lá nos penais contra a Alemanha, e o Neymar está calado, não fala em coletiva, não fala em zona mista. É a hora dele falar. Só que o mais legal também é que ontem eu perguntei pro Tite, né? Que legal, né? Toda entrevista coletiva de seleção se falava de Neymar. Aliás, e a gente deu isso de destaque no site. A sua pergunta, que não é mais o foco Neymar. Eu falei, o foco não é o Neymar, é o todo. E aí o Tite desenvolveu o assunto, então parabéns à seleção. Foi um passeio. E o Celso Cardoso, tenho toda certeza que estará aqui na próxima segunda-feira. De cabeça inchada ainda, mas estará. Olha, só para encerrar o assunto de seleção. A seleção hoje joga como o Corinthians. Jogava, né? E o Corinthians joga hoje como a seleção do Dunga jogava. Então quer dizer que houve uma inversão. Em campo ontem estava o Corinthians. Né? O Corinthians, Tite, Paulinho, Renato Augusto, os dois acabaram com o Messi e criaram todas as jogadas bonitas, né, para os jogadores da frente finalizarem. E você vê hoje a draga que está o Corinthians. Bom, eu estou sem o meu celular aqui, que ele morreu, pifou minha bateria. Mas o Barbosa me informou o seguinte, o Marcelo foi cortado, é isso, Barbosa? O Marcelo está suspenso pelo segundo cartão, não joga. E aí vai jogar o Fábio Santos, que está no Galo e era Corinthians. Mais certo? Um, né? Para ratificar aquilo que a gente já dizia ontem, o Tite lá na coletiva foi perguntado se ele poderia chamar, ele foi informado, inclusive, na coletiva desse segundo cartão do Marcelo. Ele falou, tô tão pilhado no jogo que não sabia, mas devo convocar. E ontem lá em BH e hoje pela manhã, todo mundo dizia, né? Se o Fábio Santos, que joga no Atlético, passar aqui na porta, o Tite fala, ô Fábio, entra aí. É mais ou menos o espírito do Fábio Santos. E já está definido que é o Fábio Santos. E outra coisa, mas quem deve jogar é o Felipe Luiz. É o Felipe Luiz, mas para completar o elenco, para não viajar, o Fábio Santos está E aliás, o Tite ontem foi muito esperto, né? Só para encerrar, ele acabou o treino e falou, pô, eu passei aqui pelo Atlético Mineiro, não me dei muito bem, mas com certeza um dia eu vou voltar. Pô, ele vai falar isso para mim, nada? Já pensou? Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com e hoje é sobre a seleção brasileira. A gente quer saber, o problema da seleção era o técnico? Sim ou não? Garrafa. Sim. Chico. Lógico que era. Bom, o resultado sai no final do programa de hoje, a gente quer saber a sua opinião. Na Argentina, a derrota da seleção e a situação na tabela de classificação das eliminatórias repercutiu com muita força na imprensa local. E as manchetes dos nossos irmãos são o destaque de hoje que a gente traz para vocês do site gazetesportiva.com. O diário Olé, famoso pelas brincadeiras que eles costumam fazer, né, com os brasileiros, colocou que a Argentina está numa roleta russa, já que pode ficar fora do Mundial na Rússia. O jornal La Nación estampou que os pesadelos da equipe ameaçam o futuro da Argentina. Já o La Voz, a derrota foi uma das mais duras da história do clássico. Para o Clarín, foi uma humilhação. E até a musiquinha que os argentinos fizeram para o Brasil na Copa foi usada, mas agora para criticar a seleção de lá. Essas são só algumas das capas que você encontra lá no site gazetesportiva.com. Para você ver a galeria completa, é só acessar o site, que aliás está sensacional com toda a repercussão desse jogo da seleção brasileira.